A Sombra da Morte. Uma jornada ao corredor. Este é um lugar onde a escuridão não é apenas uma ausência de luz, mas uma presença palpável que envolve tudo. Adentre um local onde o tempo se arrasta e a esperança se esvai. Cada passo ecoa como um lembrete da passagem lenta e inexorável do tempo. Um corredor frio, úmido, impregnado pelo cheiro de desinfetante barato e medo. O ar é pesado, carregado de uma tensão que nunca se dissipa. Este é o corredor da morte, um limbo entre a vida e a execução. Aqui, cada momento é uma luta contra a inevitabilidade do destino. As celas, pequenas e claustrofóbicas, aprisionam almas condenadas. Cada parede parece fechar-se um pouco mais a cada dia que passa. Sombras sinistras dançam nas paredes, projetadas pelas luzes fluorescentes que nunca se apagam. Essas luzes, sempre presentes, são um lembrete constante da vigilância incessante. O silêncio, muitas vezes quebrado por gritos e lamentos, é ensurdecedor. Cada som é um eco de desespero, uma súplica que se perde na vastidão do vazio. Aqui, o tempo assume uma nova dimensão. Minutos se arrastam como horas, e horas se estendem como dias intermináveis. Dias se transformam em semanas, semanas em meses, e meses em anos. Cada marca no calendário é um testemunho silencioso da passagem do tempo. O futuro é uma contagem regressiva para o inevitável. Cada data marcada é um passo mais próximo do fim. A cada segundo que passa, a sombra da morte se aproxima, inexorável e implacável. Não há escapatória, apenas a espera pelo inevitável. A angústia e o medo se tornam companheiros constantes. Eles se infiltram em cada pensamento, em cada respiração, tornando-se parte da própria existência. Esperando o inevitável, anos de angústia e medo. A espera pela execução é, para muitos, uma tortura psicológica pior que a própria morte. Viver sob a sentença decretada, contando os dias, as horas, os minutos até o fim. A incerteza corrói a alma, a cada apelo negado, a cada data marcada e adiada. A mente, aprisionada em um turbilhão de pensamentos, revive os crimes cometidos, confronta os demônios internos. O remorso, a culpa e o medo se misturam em um coquetel amargo e indigesto. O tempo, antes insignificante, transforma-se em um carrasco implacável. Rostos do Mal. Ted Bundy, o assassino carismático. Adentrando o corredor da morte, encontramos rostos que personificam a crueldade humana. Ted Bundy, o assassino charmoso e sedutor. Um homem que usava sua inteligência e beleza para atrair suas vítimas, apenas para depois torturá-las e assassiná-las com requintes de crueldade. Bundy, um mestre da manipulação, confessou mais de 30 assassinatos. Seus crimes, marcados por extrema violência e perversidade, chocaram o mundo. Mesmo após sua captura, Bundy continuou a negar seus crimes, mantendo um jogo psicológico com as autoridades até o fim. Na mente de um monstro, John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Outro rosto que assombra o corredor da morte é o de John Wayne Gacy. Conhecido como o palhaço assassino, Gacy escondia sua natureza cruel sob a máscara de um cidadão exemplar e animador de festas infantis. Gacy atraía jovens para sua casa, prometendo-lhes trabalho ou dinheiro. Lá, ele os torturava, abusava sexualmente e assassinava. Seus crimes, descobertos após a polícia encontrar corpos enterrados em sua propriedade, chocaram a América e o mundo. Seção 5. O peso da solidão. Isolamento e degradação no corredor. O corredor da morte é um local de isolamento extremo. Os prisioneiros passam a maior parte do tempo confinados em suas celas, com pouco ou nenhum contato humano. As visitas são limitadas, as conversas monitoradas, a falta de interação social, o silêncio opressivo e a constante vigilância criam um ambiente propício à deterioração mental. A sanidade se esvai lentamente, gota a gota, como água em um deserto infinito. Seção 6. A busca por respostas. Impacto psicológico da espera. A espera pela morte é uma experiência que deixa marcas profundas na psique humana. A angústia da espera, a incerteza do futuro e o peso dos crimes cometidos
geram um coquetel explosivo de emoções. Muitos prisioneiros no corredor da morte desenvolvem transtornos mentais, como depressão, ansiedade, paranoia e estresse pós-traumático. A mente, torturada pela culpa e pelo medo, busca refúgio em um labirinto de delírios e alucinações. Seção 7. Almas Perdidas. Aileen Wuornos, vítima e algoz. A história de Aileen Wuornos, uma prostituta que matou 7 homens na Flórida, é um exemplo trágico da complexidade da psique humana. Wuornos, que alegava ter agido em legítima defesa após ser estuprada e violentada por seus clientes, dividia opiniões. Para alguns, ela era uma vítima do sistema, uma mulher que reagiu à violência com violência. Para outros, era uma assassina fria e calculista. Sua história levanta questões sobre o ciclo da violência, a pena de morte e a redenção. Seção 8. O Monstro dos Andes. Pedro Alonso Lopes, predador implacável. Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes, é considerado um dos assassinos em série mais cruéis e prolíficos da história. Nascido em 1948 na Colômbia, sua infância foi marcada por abusos e violência, o que moldou seu futuro sombrio. Ele confessou ter estuprado e assassinado mais de 300 meninas em Colômbia, Peru e Equador. Suas ações monstruosas deixaram um rastro de dor e sofrimento por onde passou. Lopes, que escolhia suas vítimas entre meninas pobres e vulneráveis, as atraía com a promessa de presentes e dinheiro. Ele se aproveitava da inocência e da necessidade dessas crianças, manipulando-as com facilidade. Ele as levava para locais isolados, onde as torturava, estuprava e estrangulava. Esses locais remotos garantiam que seus crimes ficassem escondidos por muito tempo. Sua crueldade implacável chocou o mundo, expondo o lado mais sombrio da natureza humana. A história de Pedro Alonso Lopes serve como um lembrete aterrorizante dos horrores que podem surgir das profundezas da mente humana. Seção 9. Última ceia. Últimas palavras. O ritual final da execução. A execução, apesar de ser o fim da linha para o condenado, é um ritual cuidadosamente planejado. As últimas 24 horas são marcadas por uma série de procedimentos. A última refeição, o último telefonema, a última visita. O condenado, escoltado pelos guardas, caminha em direção à câmara de execução. Ali, amarrado a uma maca, recebe as últimas palavras. A injeção letal, aplicada por um profissional anônimo, percorre as veias, silenciando para sempre o coração que um dia pulsou com fúria. Seção 10. Requiem para uma alma. Reflexões sobre o significado da morte. A execução de um condenado é um ato controverso, que divide opiniões. Para alguns, é a justiça sendo feita, o preço a ser pago por crimes hediondos. Para outros, é um ato cruel e desumano, que perpetua o ciclo de violência. A morte, seja ela natural ou provocada, levanta questões filosóficas profundas. Qual o significado da vida? O que acontece após a morte? Existe perdão para aqueles que cometeram atos terríveis? Seção 11. Justiça ou vingança? Um debate interminável. A pena de morte é um tema que divide a sociedade profundamente, gerando discussões acaloradas e polarizadas. De um lado, aqueles que acreditam na justiça retributiva, no olho por olho, dente por dente. Para esses indivíduos, a pena de morte é vista como uma forma de justiça que equilibra a balança, oferecendo uma resposta proporcional aos crimes mais graves. Para eles, a execução é a punição justa para crimes hediondos, como assassinatos brutais e atos de terrorismo. Eles argumentam que certas ações são tão monstruosas que a única resposta adequada é a pena capital. Do outro lado, os que defendem a vida como um direito inviolável acreditam que a pena de morte é uma violação dos direitos humanos fundamentais. Eles sustentam que a vida deve ser preservada a qualquer custo. Para esses defensores, a vingança não traz de volta as vítimas e não cura a dor das famílias enlutadas. Eles acreditam que a justiça deve ser compassiva e focada na reabilitação. Para eles, a pena de morte é um ato bárbaro, uma prática arcaica que não tem lugar em uma sociedade moderna e civilizada.
Eles veem a execução como uma perpetuação da violência, que perpetua o ciclo de violência e não oferece ressocialização. Em vez disso, eles defendem alternativas como a prisão perpétua e programas de reabilitação que possam transformar vidas. O debate, complexo e multifacetado, parece longe de ter um fim. Cada lado apresenta argumentos convincentes, e a sociedade continua dividida, buscando um equilíbrio entre justiça e compaixão.